Ah, o Trump discursando de novo. Foi para inglês ver ou foi para América Latina tremer? Ô Lourdes, foi o discurso mais longo da história desse discurso dessa fala para o Congresso, né, que o presidente dos Estados Unidos faz uma vez por ano, 1 hora e 48 minutos. Foi mais longo do que o que ele fez no primeiro mandato, né? Ele já, aliás, no primeiro ano, né, desse segundo mandato, do Trump 2.0, no primeiro ano ele já tinha falado 1 hora e meia, né? E agora ele conseguiu falar 1 hora e 48 minutos. Superou o Bill Clinton, que tinha até então essa marca no ano de 2000, quando o Bill Clinton tinha certeza, a convicção absoluta de que ele era o homem mais importante do mundo, na cabeça dele, o homem mais importante da história, né? Ali em 2000, no desfecho da euforia globalitária dos anos 2000, da chamada Pax Americana, e o Trump supera todos esses recordes. Né? Alguns destaques importantes. Né? O primeiro deles é com relação à economia. É um discurso que se fala para dentro, embora, obviamente, os recados na política internacional, na política externa, nas relações internacionais, tenham sido evidentes e contundentes. Mas, internamente, a questão da economia, né, que é a questão que interessa muito aos Estados Unidos. Ele fez vários ataques ao governo Biden, pobre Biden, não está aí para se defender mais, né? E ele ataca muito fortemente o governo Biden. E aí tem um ponto interessante: ele usa uma frase do Biden, que o Biden fez nesse discurso da União, quando ele recebe o governo de Trump, lá atrás, no primeiro governo Trump, quando Trump vence lá em 16 e depois o Biden vence em 20. Disse o Trump ontem, parafraseando o Biden, né? Copiando, na verdade, o Biden. Ele disse o seguinte: nós herdamos a economia em colapso, nós herdamos uma economia em caos do governo anterior. Essa foi a fala do Biden quando herdou o governo do Trump. E agora o Trump fala a mesma coisa do governo Biden. Isso é interessante a gente notar. Porque a parte da politicagem, né, ou a guerra política interna, que é normal, entre situação e oposição, entre democratas e republicanos, isso revela algo mais profundo. Isso revela o próprio colapso da hegemonia americana e da economia política dos Estados Unidos. Porque isso não é um problema dos democratas ou dos republicanos, de Trump ou de Biden, ou do primeiro ou do segundo governo Trump, ou do, enfim, dessas dicotomias internas nos Estados Unidos. É um problema estrutural. É um problema estrutural que os Estados Unidos estão mal do ponto de vista econômico, não só econômico, mas o colapso social está aí. Eu vou entrar nesse ponto, a partir do discurso de ontem. Mas eles estão mal economicamente faz tempo. Não é uma questão de um governo, são vários governos, já são décadas em que isso vai se revelando. E eles estão perdendo essa guerra econômica, estão perdendo para os seus adversários econômicos internacionais, estão perdendo para a China. A China vem ao contrário, né? Eles têm heranças benditas ou malditas de governo após governo, desde o de Deng Xiaoping, desde o crescimento dos anos 70. Se a gente quiser voltar desde Mao Tse Tung, desde a Revolução de 49, que fez as bases para a abertura e reforma de Deng Xiaoping, passando por todos os governos até Xi Jinping. Então, o que acontece, na verdade, é que a base industrial dos Estados Unidos, que fez a força econômica, a pujança dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, ela acabou, ela derreteu. E levou com ela a classe média. A classe média americana foi esmagada. A classe média americana está sendo evaporada, ela está em extinção. A classe média americana está em extinção, porque a base industrial americana está extinta, está no final. E está no final por quê? Porque é um movimento da economia política internacional. Porque a base industrial feita nos Estados Unidos, naquela foi a maior economia durante todo o século XX, que em 1900 já era a maior economia do mundo, à frente da Inglaterra, que foi a hegemonia britânica no século XIX, em 2000 fecha, durante o século todo, de 1900 até 2000, como a maior economia do mundo, e ainda hoje é a maior economia do mundo, mas cada vez uma economia mais financiarizada,
mais pautada na financiarização do capital e cada vez menos uma economia produtiva, industrial, essa base industrial ela foi transferida para o Sudeste Asiático, para o Leste Asiático, para o Sudeste Asiático e mais especificamente para a China. Ícaro, hoje, 1/3 de toda a produção industrial do mundo é feita na China. 1 em cada 3 produtos industrializados no mundo são produzidos pela China. Os Estados Unidos não têm condições de competir com a China. Nenhum país do mundo tem. Nem a Índia, que o Ocidente tanto venera, tá certo? Tem condições de competir com a industrialização e a organização chinesa. Os Estados Unidos não têm volta. Eles não conseguem mais competir com a China. Então, essa frase, né, especificamente, em que Trump emula Biden, ela é muito reveladora. Porque se trata de uma crise estrutural, de uma crise profunda e de uma crise que não tem mais volta. Acho que esse ponto é um ponto fundamental. Não sei se posso avançar, Lourdes, ou se você quer ir... Porque tem bastante coisa para falar. Então, a gente está aqui aprendendo, manda bala. Só, vou continuar aqui. Queria colocar um ponto aí só, o Pedro, no que você estava falando, você falou da parte econômica e do discurso, as informações econômicas, depois eu li um pouco o início do discurso, eu dei uma lida. Oi? O Paul Krugman deu uma traulitada nisso. Então, eu li o discurso lá e depois eu fui ver a checagem do discurso que o G1 fez lá. E aí, a parte econômica é o que mais tem informações falsas, informações distorcidas em relação a número de empregos que ele fala que está bombando a economia americana. Ele vendeu os Estados Unidos como uma potência deslanchando, né? O discurso parece que ele está tentando impor uma realidade que não está sendo vista nos Estados Unidos, né? Então, a definição, se eu não me engano, até do Krugman mesmo, que diz que o Trump ele é um vendedor de carro usado, né? Isso ele fez na primeira parte do discurso todo, né? Ele vendeu uns Estados Unidos, uma América, né? Que não existe. E ele faz isso, enfim, rotineiramente, né? E faz isso relativamente bem. Eu preciso dizer aqui, né, que mais de 60% da população americana aprovou o discurso dele. Então, é isso que é o complicado, tá certo? É isso que eu sempre faço esse apontamento aqui, tá certo? E olha, sou uma voz isolada aqui, vocês sabem, né? Aqui que eu falo no Brasil, né? Porque o coro democrata, né, que é arraigado nas mentes e corações da nossa imprensa, e que atinge, inclusive, o camaradas aí do eixo progressista, é muito forte, né? E por razões compreensíveis. Mas mais de 60% da população americana foi de acordo com Trump. Uma das razões é essa. Tá? Então, veja, olha onde está a pegadinha. Né? Ele joga a questão da economia. Né? Qual que é a questão da economia? A inflação está muito alta nos Estados Unidos ainda. Está comparado ao que foi Biden, né? A grande razão do Biden, nós também cobrimos isso aqui de maneira exaustiva, né, e profunda, a principal razão do Biden ter perdido, foi a principal, em termos estruturais, foi a questão da inflação. A inflação estava descontrolada desde a pandemia, muito forte, né, e o Trump soube explorar isso, né, para além, obviamente, das trapalhadas homéricas do Partido Democrata. Aquela questão do Biden tentar continuar, depois entra a Câmara, enfim, a própria Câmara era um problema em si, o Biden era outro problema em si, o Partido Democrata é o maior problema de todos. Então, mas a questão da inflação era a questão estrutural ali naquele momento. A inflação continua mais ou menos nos níveis do Biden. Na inflação de alimentos, ela está muito alta. Quer dizer, o que o cidadão americano compra com $100 no mercado hoje, no supermercado, ele não compra hoje o que ele comprava há pouco tempo atrás. A inflação de alimentos é muito alta. Mas reduziu a gasolina, reduziu o preço da energia. Né? Por quê? Porque o barril do petróleo ele caiu muito, ele caiu drasticamente. Ele era, depois da pandemia, ali no governo Biden, o barril do petróleo chegou a estar mais de $100, está na casa dos 3 dígitos. Hoje o barril do petróleo está acima dos $50. O que o Trump vende?
Isso foi fruto, vai dizer o Trump, da política dele. Qual política? Ora, a saber, drill, baby, drill. Mas aonde está a pegadinha? É óbvio que não é isso, porque a política de perfuração obsessiva, ela é uma política que demora a dar resultados econômicos. Obviamente, além da catástrofe, da hecatombe ambiental que ela se forma. Mas é uma política para uma década, para começar a dar os primeiros resultados econômicos. Mas ele vende para a população americana, para o americano médio, né, para o Homer Simpson, vamos dizer assim, que o preço do petróleo caiu por causa do drill, baby drill, da perfuração insistente. Isso cola. E isso projeta a imagem dele e projeta, enfim, essa força. De maneira que, veja, nós tivemos uma conversa aí com a Mônica De Bolle, né? Quinta-feira, no Moinho, foi muito boa, e com o nosso amigo Cobori, com o André, também aqui. E a Mônica, que está lá de Washington, com uma visão privilegiada, ela levantou uma hipótese aqui muito interessante, que os republicanos podem fazer maioria nas duas casas, indo contra uma tendência estrutural, histórica, né, estatística, de que nos Estados Unidos se preza muito a coisa do peso e contrapeso. Então, historicamente, o partido que é a situação e tem maioria no Congresso, ele perde a maioria no Congresso nessas eleições de middle terms, de meio de mandato. Apenas 4 vezes na história dos Estados Unidos, isso não aconteceu. Então, digamos, há uma tendência natural, o Trump hoje tem maioria nas duas casas, né, como eles chamam lá na Câmara Alta e Câmara Baixa, que é o Senado e o Congresso, e a Câmara dos Deputados, que ele perca a maioria em pelo menos uma dessas casas e nas duas. Sobretudo porque se trata de um governo tão polêmico como é o do Trump. A Mônica tentou o contrário. Ela disse que há uma chance e uma probabilidade, até na visão dela, muito grande, de que ele mantenha a maioria nas duas casas. Né? E aí ela vai dissecar a hipótese dela. Então, é preciso fazer essas ressalvas, né? Porque aí o Trump teria mais 2 anos, ele já tem mais esse ano, portanto são 3 anos, né? De carta branca no Congresso para poder fazer o seu governo e todas as atrocidades globais que ele tem feito. Esse é um ponto importante. Isso passa por essas manobras que ele vai fazendo discursivas, retóricas, né? Então, do ponto de vista econômico, isso é muito interessante. Teve as manifestações ontem com relação à migração, né, aos migrantes. Aí também tem outro ponto que tem pegadinhas, precisa ser dissecado. Né? Então, muitos democratas, por exemplo, deputados e senadores, foram com aqueles bottoms, né, contra o ICE. Né? A questão do ICE hoje é a questão que é polêmica, né, que agride a alma americana, né, no sentido de que disputa a alma dos Estados Unidos, o país que foi feito sobre a imigração, que acolhe, que sempre historicamente acolheu os imigrantes, e aonde qualquer imigrante do mundo pode entrar e fazer a si mesmo, e crescer, e prosperar, e ter sucesso, esse mito, essa lenda, essa história, né, do sujeito que faz a si mesmo, o imigrante que chega e prospera, tudo isso está caindo por água abaixo, né, a disputa com white, né, o anglo-saxão e protestante, o WASP, que eles chamam, né, o branco, anglo-saxão e protestante, que esse é o americano de verdade. Então há uma disputa, digamos, pelos valores mais profundos da América, pela alma americana. O ICE representa essa divisão muito forte, né? Então houve vários protestos ontem, bate-bocas durante esse discurso do Trump. Um deputado democrata foi expulso, levantou um cartaz, que já havia sido expulso ano passado, a mesma figura havia sido expulso. Esse enfim, o Trump solta as fake news dele, ele tem agredido particularmente a comunidade somali, os migrantes da Somália, mais particularmente, levantou fake news também e polêmicas sobre ucranianos que estão lá. Haitianos também. Também, né? Nesse sentido. Agora, olha só onde mora o diabo mora nos detalhes. O governo Obama deportou mais mais imigrantes do que Trump. Então, o Trump usa isso. Aí que tem que explicar essas coisas. É que o ICE é a coisa mais bárbara, assim, uma das expressões da maior barbaridade do século XXI.
Mas em termos numéricos, Obama deportou mais gente. Trump. Obama fez mais guerras do que Trump. Começou mais guerras que Trump. Biden, idem. Começou mais guerras que Trump. Então, são essas contradições, são esses paradoxos, né? É isso que é explorado muito bem pelo Trump, e pelos trumpistas, e pelo MAGA, e pela alt-right, a nova direita americana. Isso vai cindindo a sociedade, isso vai dividindo. Ao mesmo tempo, veja, o Trump ele aposta no tudo ou nada. É uma política meio Carl Schmitt, né? É amigo, inimigo. Então, ele agride os democratas de uma maneira muito forte. O discurso ontem, ele é agressivo, é um discurso amigo-inimigo. Não tem um discurso apaziguador, um discurso de união da nação, na verdade, que é a intenção inicial desse propósito da fala do presidente no começo do ano para o Congresso. O que o Trump faz? Ele chama os democratas de louco. Agora, aonde que está, e eu vou fechar essa fala aqui, né? Aonde que está a expressão máxima da fragmentação social dos Estados Unidos? Eu insisto nesse ponto, né, Lourdes, que os Estados Unidos nunca tiveram tão divididos desde a sua guerra civil da segunda metade do século XIX. É uma sociedade cindida ao meio. Por isso eles não têm capacidade de se recuperar. Por isso eles não têm capacidade de enfrentar os seus desafios estruturais de dentro para fora. Né? Não se trata simplesmente da ameaça externa chinesa ou russa, o que quer que seja. Eles não têm uma capacidade interna de formar um cimento comum para enfrentar os seus desafios estruturais e principais. Veja, o Trump chama os democratas de loucos, de desvairados, e o que acontece? Os republicanos ficam de pé e aplaudem. Então, não há um comedimento no sentido de os republicanos moderarem a coisa. Então, veja, se os democratas vencem as eleições de meio de mandato, né, ao contrário da tese da Mônica de Bolle, por exemplo, isso está aberto, os democratas não vão ponderar depois para formar uma maioria em determinadas decisões que possa ser interessante para os Estados Unidos, mesmo compondo com os republicanos. Isso não há hipótese, porque é Carl Schmitt, é amigo-inimigo. Não há um mínimo consenso, não há um mínimo de união que possa ser possível entre democratas e republicanos. E mais do que isso, os republicanos são republicanos do MAGA, são republicanos trumpistas, são republicanos radicalizados pela extrema-direita. Esse é o cenário hoje. Que cenário. O Lourdes, o Pedro, a parte tem um ponto também no discurso que me chamou a atenção, que você falou desses ataques aí aos democratas, mas ele fala também sobre, ele pega num ponto ali sobre as eleições, né? Ele se atenta muito sobre tentando colar uma lógica ali de que eles vão tentar fraudar as eleições, pedindo para aprovar a medida que eles passaram lá para mudar as regras de voto, aqueles votos por correio, né? Porque outro discurso também que não faz o menor sentido, né? De alegação de fraude, que pelo que eu tinha visto, são 13 votos, né, que foram colocados em questionamento em 5 milhões em um determinado local que foi colocado, e aí ele utiliza esse discurso para usar o argumento de que eles vão fraudar as eleições, por isso que eles não querem... E no caso, fica parecendo até que ele que quer fazer isso, né? Ô, Ícaro, esse é um ponto crucial. Ainda bem que você levantou ele. É crucial porque ele falou ali de um terceiro mandato dele, que é uma coisa que provoca um calafrio na espinha tá certo? Dos democratas, não no Partido Democrata, né? Daqueles que prezam pela democracia nos Estados Unidos. Porque, ao contrário do Brasil, por exemplo, e dos países da América Latina, em grande maioria, por exemplo, na Europa, enfim, nos Estados Unidos o presidente não pode ter um terceiro mandato, mesmo que não seja seguido. Por exemplo, o Obama não pode ser mais presidente dos Estados Unidos. Lá ele só pode ser eleito e reeleito. O Trump já foi reeleito agora. Ele não pode ser reeleito sucessivamente, porque seria o terceiro mandato dele. Então é golpe à vista?
Exatamente, ele está preparando um golpe, claramente. Ontem ele falou isso no Congresso. Ele está avisando, olha, pessoal. E veja, como a hipótese dele é completamente escalafobética. Né? Por onde passa essa hipótese? Ele diz o seguinte: eu já estou no meu terceiro mandato. Se eu for candidato à reeleição agora, vai ser apenas um quarto mandato. Isso já foi quebrado. Porque eu venci Joe Biden. As fraudes estão aí. Só não ver quem que é. Então não se trata agora de um terceiro mandato. Isso já foi quebrado. Né? Isso já está claro, ele vai dizer. Então agora eu estou indo para mais uma reeleição, que é o meu quarto mandato. Então esse é um ponto. Ele agride por esse lado. A outra ofensiva dele, para ele ganhar as eleições de meio de mandato agora, o que ele tem feito? Ele tem feito dois movimentos. Primeiro, ele vai quebrando a possibilidade de votos pelo correio. Por quê? Porque no dia da eleição, os Estados Unidos, diferente do Brasil, as eleições não são no domingo. As eleições são numa terça-feira. E não são no feriado. É uma terça-feira normal. Então o sujeito tem que sair do trabalho mais cedo, ou ele tem que chegar mais tarde, ou ele tem que perder o horário de almoço, tem que se deslocar, porque ele trabalha num lugar, ele vota longe, muitas vezes, né? Como é linda a maior democracia do mundo. Exatamente. Então é difícil para ele votar. Ele tem que ter uma mobilização, ele tem que ter um incentivo muito grande para votar. O voto também, diferente do Brasil, não é obrigatório, é facultativo. Então, os republicanos costumam mobilizar mais gente do que os democratas no dia da eleição. Os democratas, eles têm o hábito de votar antecipadamente. Porque também na maior democracia do mundo, o sujeito pode votar por e-mail, ele pode votar por correio, ele pode votar com 3 meses de antecedência. Então, como há uma maior mobilização dos democratas nesse voto por antecedência, ele vai minando a possibilidade desses votos. Ele quer minar essa possibilidade. Porque aí ele torna o voto republicano mais competitivo. Esse é um ponto. O outro ponto, ele está redistribuindo o mapa eleitoral dos Estados Unidos. Então, cidades que hoje estão sob a égide de um governo democrata, ele vai puxando para um governo swing state ou um governo republicano. Ele vai redesenhando o mapa eleitoral dos Estados Unidos. Para fazer de um estado que hoje é democrata, ou que é indefinido, que é pendular, que é swing, como eles dizem lá, se tornar republicano. E ele vai avançando nisso. Né? E à medida que ele tem a maioria no Congresso e na Suprema Corte, ele tem feito movimentos lentos, porém exitosos nesse sentido. O que vai garantindo, pode garantir a vitória dele nessa middle term e, eventualmente, o terceiro mandato dele, né? E no delírio dele e do MAGA, o que seria o seu quarto mandato.